Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria podermos iniciar o programa ABC do Espiritismo. Queridos telespectadores, que alegria poder mais uma vez entrar na sua casa com esse programa que tem como finalidade levar a mensagem da doutrina espírita. Estamos aqui com o nosso querido André Luiz. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos em mais uma ocasião estarmos juntos pela TV Mundo Maior, com a audiência que estamos tendo, a nossa gratidão a cada amigo, a cada amiga que vem nos acompanhando, que vem interagindo conosco. Rogamos a Deus, o nosso Pai, que abençoe a todos que estão em sintonia conosco neste momento. Hoje, então, nós vamos estudar o Evangelho. É isso mesmo, André? Exatamente, mas antes de estudarmos o Evangelho, semana passada vimos o Livro dos Espíritos e hoje vamos ver uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, se ao longo do programa tiver alguma dúvida, quiser participar, quiser interagir conosco, quiser mandar sua mensagem, ou mesmo simplesmente receber as nossas mensagens, as nossas novidades, pegue o nosso número do WhatsApp, que você está vendo na sua telinha. O número é 19 997 78 2794. Salve nos seus contatos do telefone e mande o seu nome e a sua cidade. E gratuitamente você vai interagir conosco, vai receber as nossas novidades, vai participar. E se você reside fora do Brasil, não esquece de colocar o mais 55. Venha fazer parte do WhatsApp, interaja conosco. Como nosso querido Sérgio disse, nós vamos ver hoje o capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos. O item 1º e o item 2º são narrativas do Novo Testamento. E teremos a oportunidade também de ver o 3º item, que é Justiça das Aflições, que é um comentário do nosso codificador, Allan Kardec. É verdade, André, porque é um capítulo magnífico. É lógico que não vai dar para estudar tudo, mas depois nós vamos ver também causas atuais das aflições e causas anteriores às aflições. Então nós vamos ver também todo um conjunto do porquê as dores na Terra, de uma maneira belíssima, onde nós possamos compreender claramente esse capítulo das bem-aventuranças que Jesus traz para nós. E antes de iniciarmos a leitura, como forma de curiosidade, o Evangelho é dividido em 28 capítulos, sendo que o último é coletânea de preces espíritas, em que Kardec nos ensina a orar pelo obsessor, pelo enfermo, pelo anjo da guarda, por isso, por aquilo. Mas, tirando este último capítulo, que é o 28º, o capítulo 5º, que é o que estamos dando início hoje, é o capítulo maior do Evangelho. É o que tem maior itens, é o que tem maior explicações, talvez pelo atual momento evolutivo nosso, pela aflição ainda está muito presente nos nossos corações, nas nossas famílias, no meio social que compomos. Então nós vemos a importância que Allan Kardec e os espíritos, sob a égide do Espírito da Verdade, nos instruíram. O primeiro item está narrado por Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. É interessante, não é? O capítulo das bem-aventuranças. É interessante, André, que nós temos Gandhi, que dizia que se nós perdêssemos toda a obra, os cristãos, se queimasse todos os livros e ficasse apenas com o papel, com o capítulo das bem-aventuranças, o homem nada havia perdido. Emmanuel, de uma maneira poética, diz a Chico Xavier e à humanidade que o capítulo das bem-aventuranças é o hino de louvor que nos leva a Deus. Nós relembramos que tivemos um personagem que teve um destaque muito grande no Brasil,
pela sua condição física, pela sua condição de debilidade física, dependendo de tudo dos outros. O Jerônimo de Mendonça, que do pescoço para baixo não mexia nada. E em determinada altura da sua existência, ele começou com uma hemorragia. Não havia tratamento, não havia medicações, e o médico disse para ele: Jerônimo, você está por um fio. Você já está mais para lá do que para cá. Qual a sua última vontade? Eu queria ver o Chico. E lá teve a oportunidade de ir para Uberaba, lá teve a oportunidade de ver Chico Xavier, teve a oportunidade de trabalhar com o Chico, um do lado da mesa e o outro do outro. E no final das atividades, o Chico sempre pediu: olha, cumprimenta o Jerônimo, vai dar um abraço nele, vai conversar um pouco com ele. E quando acabou as atividades, o Chico foi até o Jerônimo e perguntou: como está, meu filho? E o Jerônimo, igual o Chico, ambos muito bem-humorados, apesar que ambos tinham situações difíceis envolvendo o corpo físico, o Jerônimo disse: Chico, o médico disse que eu estou por um fio, que eu estou mais para lá do que para cá. E o Chico, muito bem-humorado, feliz, disse: Jerônimo, que bênção que são os fios. Trabalha que o fio engrossa. Tem fio de lã, tem fio de nylon, tem fio disto, tem fio daquilo. Trabalha que o fio engrossa. A sua doença, Jerônimo, é a doença do coitadinho. As pessoas te olham inválido, incapaz de se trocar, de se alimentar, de fazer as necessidades fisiológicas. Você depende de tudo dos outros. Em determinada altura, o Jerônimo ficou cego completamente. Então você tem a dor do coitadinho. A pessoa pensa: olha que coitado, e você está aceitando ser um coitadinho. Trabalhe, porque você não é um coitadinho. Esta existência é uma bênção que Deus te deu. É a visão que a gente vê a aflição. É verdade, Jerônimo trabalhou mais vários anos. A hemorragia, conta-se que durante a conversa com o Chico, ela foi praticamente paralisada. Trocaram a roupa de cama pela qual ele estava deitado, que ele andava numa maca. Trocaram a sua roupa, as pessoas que o acompanhavam. E quando ele saiu do centro, ele realmente não mais colocava nenhuma gota de sangue pelo seu corpo. A hemorragia havia estancado. Realmente a gente vê a importância da fé, a importância do trabalho, né, André? E a importância de nós compreendermos a aflição. Eu posso olhar sob o ângulo: olha como eu sofro, olha como a minha dificuldade é maior do que a do outro. Olha como o meu problema, parece que tem pessoas que tudo é muito fácil e para mim é difícil, é complicado. Não, nós temos que ver de outro ângulo. Se Deus permitiu que passássemos por isto, é porque já temos o mínimo de condições e de maturidade espiritual para suportarmos determinados fardos. Não é que nós, os espíritas, somos masoquistas, gostamos e cultuamos o sofrimento. Não. Mas quando você compreende o sofrimento, você vê na dor a oportunidade de pagar perante o alto e perante nós mesmos as dívidas de outrora. O item segundo também é uma narrativa bíblica. São dois momentos. O primeiro narrado por Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21, e Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Segundo momento: mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. É interessante, André, eu estava aqui ouvindo os seus comentários e a leitura que você fez agora me fez lembrar e arremeter em Sacramento, na terra de nosso querido Eurípides Barçanufo. Eurípides, quando ainda jovem, passou por aquele processo de perseguição espiritual terrível. Ele já tinha um tio, que era senhor Mariano,
que já havia começado algumas reuniões espíritas na fazenda de Santa Maria. E ele então, passando por esse problema, onde a mediunidade lhe envolveu de tal forma, com todos aqueles problemas que ele passou, então levaram ele para com que o tio pudesse ajudá-lo. E ele foi naquela reunião, e a reunião era de pessoas muito simples. Eurípides já era um professor, Eurípides já era um homem respeitado, e ocorreu que Eurípides era um pouco descrente naquele momento. Ele não acreditava muito nos espíritos. E ele então viu aqueles homens simples e ele pensou, eu gostaria muito de ouvir o capítulo das bem-aventuranças. Porque ele era apaixonado por esse capítulo. Ele foi um jovem que na época a igreja confiava tanto nele que lhe deu a Bíblia para que ele pudesse ler. Isso não era um costume daquela época. E ele leu a Bíblia e se encantou com o capítulo das bem-aventuranças. E ele em pensamento diz, eu gostaria, se é que os espíritos existem, eu queria ouvir o capítulo das bem-aventuranças, mas eu queria ouvir por João, o evangelista, porque ele esteve naquele dia, naquela manhã, com Jesus. E ele então terminou a prece Senhor Mariano e ele pensou mais, mas eu queria que essa mensagem viesse pelo Cid, que era um parente, como eles chamavam, que nunca havia sentado num banco escolar. E ali então aconteceu um fato interessantíssimo. O Cid fica de pé, começa a decantar o capítulo das bem-aventuranças com uma lucidez, mostrando os passos que Jesus fez naquele momento e as colocações que Jesus verdadeiramente havia feito. O ambiente se iluminou de tal forma e no final o Espírito diz assim, aqui quem vos fala é João, o evangelista. E ele então teve a sua transformação para o Espiritismo naquele momento. Para a gente entender, André, que o capítulo das bem-aventuranças é um dos capítulos mais estudados por todas as correntes ideológicas e religiosas do planeta, que são cristãos. E nós temos a nosso favor os comentários preciosos de Emmanuel, o benfeitor espiritual de Chico Xavier, que se debruçou em estudar Jesus, as suas obras, as suas frases, os seus ensinamentos, constituindo este lado moral do Cristo, convidando-nos a nos ligar ao nosso Criador e a ligarmos ao nosso governador espiritual pelos elos dos sentimentos. Vamos então encerrando o primeiro bloco com o programa ABC do Espiritismo. Não sai daí não, já retornaremos. Eu não disse? O retorno é muito rápido. Voltamos com o programa ABC do Espiritismo, hoje falando do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Estamos falando desse capítulo apaixonante que a doutrina espírita resgata para todos nós, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, também com várias conceituações do mundo espiritual, falando para nós da importância do sofrimento. Como disse o André, o sofrimento não é uma desgraça, mas como diz no capítulo 9 do Evangelho, do item 7º, da paciência, inicia, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não é mesmo, André Luiz? É verdade. Agora nós vamos ver o item 3º, Justiça das Aflições. São 2 parágrafos, leremos o primeiro, comentaremos e leremos o segundo para compormos o nosso segundo bloco. Mas antes, eu gostaria de relembrar que o nosso programa inédito, ele vai na grade de programação da TV Mundo Maior, a qual eu e o nosso querido Sérgio somos muito gratos por podermos fazer parte desta emissora que vem levando luz e esperança a tantas pessoas, ao André Marouço
e a todos os funcionários da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, aos dirigentes das casas André Luiz, a nossa eterna gratidão pela oportunidade. Mas, como o nosso programa é passado semanalmente, nós o aproveitamos e também colocamos no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Se você quiser acompanhar comigo e o nosso querido Sérgio outros programas, outros estudos, além do que semanalmente já apresentamos aqui, se inscreva em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Aproveite, se inscreva, habilite as notificações e não se esqueça, gostou do programa? Deixe o seu like, deixe o seu comentário e, acima de tudo, compartilhe o link com seus amigos no WhatsApp, com seus amigos no Instagram, com seus amigos no Facebook. Ajude a passar a mensagem ao maior número de pessoas. Dando continuidade, Kardec nos esclarece. As compensações que Jesus promete aos aflitos na terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito, mas então se pergunta por que uns sofrem mais que outros, porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude, ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. É verdade, nós não podemos falar disso sem falar da reencarnação. A reencarnação é o alicerce principal, a ponto de Allan Kardec aceitar do mundo espiritual um dogma. Nós sabemos que dogma, segundo a Igreja, é um artigo de fé indiscutível. É verdade que a doutrina espírita não tem dogmas, a não ser que abriu uma exceção para aceitar um dogma, que é a reencarnação. Esse é um artigo de fé para nós, os espíritas sinceros, indiscutível. Porque sem a reencarnação, nós não conseguiremos explicar essa página maravilhosa trazida pelo mundo espiritual. Nós não conseguiríamos compreender as palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, os que choram. Nós não conseguiríamos explicar por que tanta dor na sociedade, por que tanta indiferença. Como é que nós podemos explicar no século passado duas criaturas que passaram entre nós, já que as religiões dizem que nós temos apenas uma única existência? Como é que nós podemos analisar que Deus nos deu uma figura como Francisco Cândido Xavier, meigo, um espírito altamente evoluído, deixou uma marca profunda no Brasil, respeitado não apenas no movimento espírita, recebeu o título do maior brasileiro de todos os tempos dos 500 anos, quando o Brasil completou 500 anos, numa pesquisa popular. E não foi só os espíritas que votaram, foram protestantes, católicos, porque viam em Chico Xavier a bondade em pessoa. E nós tivemos na mesma época, inclusive quase que na mesma época mesmo, Adolfo Hitler. Um homem terrível, que deixou uma marca violentíssima de raiva, de ódio, de preconceito. Como é que podemos explicar Deus se nós não alicerçarmos o nosso coração nas raízes da reencarnação? É muito difícil, André Luiz. Sem sombra de dúvida. Mas o modo que nós podemos ver, a abordagem
que o espírita dá para a dor é uma abordagem que precisa ser melhor trabalhada. Nós ainda trazemos, em pleno século XXI, a dor de modo arcaico da Idade Média. Olhamos ainda a dor e nos vitimizamos. Somos coitados, Deus é injusto. Nós precisamos amadurecer o modo que nós olhamos a dificuldade. A dor, ela já traz por si só uma conotação de um machucado, de um magoado, de algo que está incomodando, ferindo. A dor a gente poderia substituir por oportunidade. Ter um corpo difícil é uma oportunidade de superação. Ter um casamento provacional é uma oportunidade de quebrar barreiras com aquele indivíduo. Ter filhos que nos exigem a mais do que nós temos, não digo em questão material, mas em questão espiritual, é uma oportunidade de desenvolvermos o amor. Quando eu olho a palavra como oportunidade, eu já tiro aquele modo pejorativo da dificuldade, da dor, porque automaticamente a palavra está ligado a um sofrimento. E eu vejo que a oportunidade é Deus me permitiu. Deus me deu a oportunidade para estarmos juntos. É igual quando se fala, eu perdi um familiar. Não, você teve com ele 50 anos, você teve a oportunidade de 50 anos dividir um lar, dividir um casamento, dividir os filhos, dividir uma vida em comum. Agora ele está num outro estágio e amanhã você também estará. É o modo que se olha, é o modo que se encara. É verdade, André. Como é que nós temos ainda essa maneira bastante arcaica mesmo de ver a vida, não é? E o Espiritismo traz essa alegria, não é? Então uma casa espírita não é uma casa de lamentações. O muro das lamentações ficou lá atrás, que, diga de passagem, é lamentável que em pleno século XXI ainda tem pessoas que sigam esse muro das lamentações. Hoje nós vivemos um mundo da alegria. E quando nós passamos a conviver com a dor, nós passamos a viver muito bem, não é? Tem um outro tópico, né, André? Tem o último parágrafo, quando Kardec nos fala: entretanto, desde que se admita a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo-justiça, todo-bondade, pois, sem isso, não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa não deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, e hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. É muito interessante. Os Espíritos vêm recapitular para nós o cristianismo que havia sido deturpado, chacoalhado de uma certa maneira, de maneira hostil, por aqueles que acabaram vendo no Evangelho a criação de fortunas, de riquezas, de ouro. E hoje nós conseguimos resgatar. Há uma mensagem do Evangelho que eu julgo ser magnífica, quando o Espírito vem nos alertar que cabe ao Espiritismo cristão resgatar o cristianismo primitivo. Olha a nossa responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, mas que possamos pegá-la e levá-la sempre adiante com carinho e com responsabilidade. E o que eu gosto muito em Kardec é que todas as vezes que ele fala de Deus, ele coloca os atributos a Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Justo, trata todos por igual, sem privilégios, sem exceções, sem nada. Todos são iguais. É justo e é bom. É o único atributo que Deus dá de bondade para alguém. Nem para Jesus, Kardec deu esse título de bom. Deus é soberanamente justo e bom.
O próprio Jesus refutou esse título de bondade quando fala: bom é só o Pai. Eu vim trabalhar, eu vim esforçar, vim ajudar no que posso. Deus trabalha incessantemente e eu também o trabalho. É interessante, né, André? Quando dos 4 oradores que fizeram no dia 2 de abril de 1869 o desencarne de Allan Kardec no seu enterro, Camille Flammarion declinou uma frase que se imortalizou, quando disse: jaz o bom senso encarnado. Realmente, Kardec era um bom senso, era uma notoriedade em analisar a palavra, a repercussão que ela poderia ter naquela época e a posteriori. Então, realmente, Kardec é e será o bom senso. André, como nós estamos no final do nosso programa, eu gostaria que você fizesse um convite para o nosso telespectador da TV Mundo Maior sobre o culto do Evangelho no Lar que nós fazemos todos os domingos. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar, ou já digite o link que está na sua tela, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número, e na minha linha do tempo iniciaremos um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, um vídeo em direto. Venha participar conosco, abra a porta do seu lar para que juntos possamos fazer o Evangelho e convidar os bons espíritos para conviver conosco e com a nossa família. Então nós estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo. A alegria de ter você como nosso telespectador, dando essa audiência maravilhosa que nos encanta e nos prestigia. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. Um beijo em seu coração, que Jesus te abençoe e até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.